Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que o Senhor Jesus, Ele tem nos dado mais essa oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, querido professor, comentários, subsídios e informações das escolas bíblicas dominical, em especial nesta videoaula a classe de juvenis. Como sempre, estamos aqui com a revista Juvenis e nós abordaremos aqui uma lição muito importante para os dias de hoje. A doutrina da salvação, ela depende desse entendimento do tema dessa lição, que é o arrependimento. O que nós podemos entender sobre essa palavra? Quais são as definições dessa palavra, arrependimento? Como nós podemos saber e entender que nós verdadeiramente nos arrependemos de todo o coração? Nessa videoaula nós abordaremos aqui pontos dessa lição e também incluiremos comentários para poder agregar informações aí nas suas aulas da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, iniciando aqui a nossa lição, essa lição é a lição que tem por número 10, que tem por tema o arrependimento. O texto principal dessa lição está escrito em Atos capítulo 17 e versículo 30. Diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Queridos, como nós podemos entender a respeito dos tempos da ignorância? Que tempos de ignorância é que o nosso Deus fala aqui nesse tema, neste texto bíblico? Nós podemos ver aí que existia um tempo em que as pessoas não tinham total conhecimento de Deus, total conhecimento do Filho de Deus. Existia um tempo em que as pessoas não tinham a revelação completa do nosso Senhor Jesus. Havia um tempo em que as pessoas, a qual a Bíblia nos diz que é um tempo de ignorância, é um tempo em qual nós não sabemos o que estaria por vir, como é que se daria a nossa salvação. Então nós vemos aí que, à medida que a revelação bíblica ela foi se estendendo, à medida em que os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, e também a vinda do nosso Senhor Jesus, a qual os seus discípulos e apóstolos também complementaram a Bíblia Sagrada através do Novo Testamento, nós vemos aí que a revelação bíblica ela é progressiva. Nós vemos que a revelação bíblica ela hoje está completa para nós. Hoje nós temos total conhecimento desse tempo de ignorância. O tempo de ignorância é o tempo em que as pessoas não tinham uma revelação completa de Deus. Hoje, pela misericórdia do Senhor, pela graça do nosso Deus, nós temos aí a revelação completa através da pessoa de Jesus Cristo. O cânon bíblico se fecha e nós temos aí isso em mãos para nós pesquisarmos a fundo a palavra de Deus e saber mais do nosso Criador. A leitura bíblica em classe está escrito em 1 João, capítulo 1, de 1 a 9. O sintetizando da nossa lição diz o seguinte: arrependimento é a única possibilidade que temos de salvação. Não há outro caminho, visto que todos pecaram. Arrependimento é, portanto, sinônimo de vida. O arrependimento genuíno é sempre motivado por uma forte convicção do pecado, que traz tristeza e cria uma real transformação de mentalidade e de conduta, bem como o desejo de reparação do dano. O arrependimento, que deve ser profundo e constante, faz-nos livres da culpa e dar-nos liberdade para voar alto com Deus. Então nós vemos aí já nesse primeiro momento, no sintetizando da nossa lição, que é um resumo
né, pré-definido da nossa lição, nós vemos aí que o arrependimento, ele gera no ser humano mudança de atitude, mudança de comportamento. O arrependimento genuíno, ele transforma o ser, ele faz com que o ser sinta tristeza por ele ter cometido aquele ato, e então ele passa a não praticar mais aquele ato. O arrependimento sincero é uma tristeza que vem de Deus. O próprio Deus, através do Espírito Santo, que é o agente que nos convence da justiça e do pecado e do juízo, ele provoca em nós tristeza para que nós, com essa tristeza, nós possamos então ter mudança de vida, ter mudança de atitudes e de comportamentos, ok? Vamos continuar. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a Bíblia diz que cada um deve se esforçar para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Santidade, pois sem isso ninguém verá. O arrependimento genuíno, não o remorso, portanto, traz a ação da fidelidade e da justiça de Deus, o qual concederá o perdão pelos pecados cometidos para nos purificar da maldade de nossas ações, de maneira tal que daí por diante possamos ser aceitos por Deus. Não é o ativismo religioso que nos dá vida, mas o arrependimento. João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Se nós tivermos no nosso coração, né, o desejo de confessar o nosso pecado, se nós tivermos no nosso coração, né, o desejo e a sinceridade de chegar-se a Deus e falar para Ele: Senhor, perdoa-me por aquele erro, por aquele pecado que eu cometi, perdoa-me, Senhor Jesus, porque eu fiz sem querer, mas hoje eu reconheço que sou um pecador, que não devia ter agido desse jeito. A sinceridade no seu coração é que vai pesar na balança de Deus. A sinceridade em que você sente no seu interior é que vai mover a mão de Deus para lhe perdoar. O perdão vem mediante o arrependimento genuíno. Não tem como ser perdoado por Deus a não ser pelo nosso próprio arrependimento e entregando a nossa fé em Cristo Jesus. Queridos, é muito importante nós atentarmos para os nossos erros, para que nós possamos então, né, pedir ajuda do Espírito Santo e reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e se arrepender de maneira sincera, porque aí nós alcançamos o perdão de Deus. Esse tema é um tema importantíssimo, né? Faz parte dos pilares, ele é um dos pilares da salvação, o arrependimento, né? Depois disso nós veremos lá na frente que nós vamos estudar sobre a regeneração, sobre a justificação, sobre a redenção, que são também outros pilares da salvação. Mas este é o inicial, é o princípio de todas as coisas, se arrepender-se e entregar-se a sua vida a Jesus. Queridos, mais uma vez nós temos aqui nessa lição 3 pontos importantes para nós abordarmos e com isso também abordarmos também os subpontos. Os pontos são importantes. Às vezes você se pergunta, mas por que detalhar a lição nesse segmento de ensino? É porque através dos pontos nós podemos aí entender melhor qual é a proposta da lição, qual é a proposta do ensino, e isso pode nos ajudar a assimilar mais o ensino em nossa mente. Tá? É uma metodologia de estudo para que nós possamos então decorar de maneira mais séria aquilo que nós temos que aprender da palavra de Deus. Né? Então, o primeiro ponto diz o seguinte: o arrependimento. O arrependimento é uma reação psicológica de desagrado, de desaprovação em relação às condutas, sentimentos e pensamentos realizados pela própria pessoa. No passado, para fins deste estudo, entretanto, interessa-nos sobretudo o conceito teológico de arrependimento, que pode ser qualificado como uma manifestação
da graça de Deus. Nós vemos aí em João capítulo 16, versículo 8, que o próprio Deus, nos últimos sermões, nos últimos ensinamentos aos discípulos, ele falou que enviaria o Consolador. E esse Consolador nos convenceria da justiça, do pecado e do juízo. O próprio Senhor Jesus, ele explana isso com mais detalhes, da justiça para nós entendermos que no futuro nós seremos julgados pelas nossas obras aqui na terra. Do pecado para nós entendermos que nós somos pecadores e nós precisamos de um Salvador, e do juízo, para nós entendermos que haverá um tribunal no futuro, haverá um tribunal após a nossa morte, e nós temos que estar ali presentes para sermos julgados por o Senhor Jesus, que Ele é o Rei dos Reis, Ele vai ser o juiz, Ele é quem dará a ordem e a sentença. Então temos que entregar a nossa vida por completo, dar espaço ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa habitar no nosso ser e nos convencer e fazer com que nós nos voltamos a Deus a cada dia. O consultor doutrinário da CPAD, pastor Cláudio Honor de Andrade, ele fala que a tristeza de Deus, ela é algo que é benéfico em nossa vida. Nós precisamos sentir essa tristeza para que nós possamos crescer e ser edificados através do próprio Deus, né? Não o remorso. O remorso nos traz tristeza e nos induz a praticar mais obras, coisas ruins em nossa vida, como, por exemplo, nós vemos aí pessoas se suicidando por causa do remorso de ter feito uma pessoa sofrer, de ter feito algo ruim com alguém. O remorso, ele traz consequências ruins para o ser humano, mas a tristeza que é gerada no nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, nos edifica e nos faz perseverar na fé. Então nós temos que entender essas duas diferenças entre a tristeza e entre o remorso. A tristeza de Deus, ela nos ajuda a avançar, a conhecer mais a Deus. E o remorso, ela traz consequências maléficas para o nosso ser. O primeiro subtópico dessa lição fala sobre a história bíblica. A Bíblia, ela está recheada de informações de pessoas que se arrependeram profundamente. Nós vemos aí a história de Acabe, nós vemos aí a história de Jonas, quando Deus ordena para ele ir até Nínive e falar sobre o amor de Deus para aquele povo, e aquele povo se arrepende, né? Jonas, no início, ele quer, né, não ir naquela cidade, naquela região, ele foge, né, por outro caminho, né? Ele embarca no navio e Deus dá severos tormentos para aquela embarcação por causa de Jonas. Jonas vê que Deus, mediante o arrependimento do povo, Deus muda toda a estratégia. Deus resolve então não destruir aquela cidade. Jonas também, ele se incomoda com esse arrependimento de Deus. Deus dá um ensinamento para ele sobre, no momento em que ele fica em uma situação, em uma região longe da cidade, Deus faz brotar e nascer uma oliveira naquele momento, naquele local. E aquela oliveira cobre Jonas, faz dar sombra para Jonas. Jonas então começa a ter amor pelaquela oliveira. Então Deus amaldiçoa e mata aquela oliveira. Jonas, e Deus então dá a lição que uma oliveira, uma planta que ele viu nascer num dia e morrer no outro, ele sentiu tristeza. Imagine uma nação inteira que Deus viu nascer, que Deus viu crescer, e ele não teria então direito de se compadecer dessa nação. Então Jonas entende o propósito de Deus e compreende que Deus fez a coisa certa naquele momento. A tristeza de Jonas, a ira de Jonas contra Deus naquele momento, por causa que ele não exterminou o povo, Deus resolve então, com essa lição da oliveira, em fazer com que ele entendesse que Deus é um Deus de amor, de justiça, e é um Deus também de misericórdia. O segundo ponto fala sobre o significado do arrependimento. Quais são os passos para nós sabermos se nós estamos aí caminhando para um arrependimento sincero, genuíno da parte de Deus? Em Lucas 11, capítulo 15, versículo 11 ao 32, fala que o filho pródigo, ele nos ensina ali quais são os passos que nós deveremos aí
atentar para saber se estamos caminhando aí para um verdadeiro, né, arrependimento. O primeiro subtópico desse ponto fala o seguinte: reconhecer a ofensa a Deus. O filho pródigo, no momento em que ele reconhece a ofensa a Deus, ele chega para o pai dele e diz o seguinte: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não sou digno de ser chamado seu filho. Né? Essa expressão, essas palavras que o filho pródigo fala, dá para entender que neste momento ele reconhece que pecou contra Deus, ele reconhece o seu erro, né, e também reconhece o erro contra o próprio pai, que a palavra de Deus nos fala que nós devemos honrar os nossos pais, para que os dias se prolonguem aqui nesta terra. Ele transgrediu a lei divina, que é honrar pai e mãe, e também transgrediu, né, a Deus, desobedecendo essa lei tão sagrada. Essa convicção que o filho pródigo teve deu aí início, né, ao verdadeiro arrependimento, né, que ele reconhece então que foi falho nas suas palavras, na sua maneira de agir, na sua maneira de se comportar. O segundo subtópico fala a tristeza pelo pecado. Quando a pessoa se arrepende de maneira sincera, ela sente profunda tristeza pelo pecado. Ela está aí sujeita, né, através desse sentimento que oprime a sua alma, a se colocar à disposição para a mudança. Mas como nós podemos entender, né, a respeito do arrependimento sincero, para nós poder aí definir, né, e compreender aonde nós estamos nos arrependendo de maneira sincera e aonde nós estamos aí com apenas sentindo remorso. Nós vemos aí que o caso do apóstolo Pedro, que é registrado em Lucas, capítulo 22, versículo 62, fala que Pedro chorou amargamente, né? O choro por si só, né? As lágrimas por si só, elas já se explicam diante de Deus. As lágrimas, né, a parte externa, né, ela tem um valor significativo diante de Deus, desde que o seu coração esteja profundamente arrependido, profundamente voltado para fazer, né, e para obedecer a voz de Deus. Então Pedro, no momento em que Jesus olha para ele e faz com que ele lembre das palavras de Jesus, que o galo cantaria, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. Pedro lembra e ele já de imediato, ele já sente um arrependimento profundo, chora naquele momento e a partir desse momento ele inicia então o processo aí de conversão, de transformação, de mudança de atitude. O segundo exemplo que nós podemos definir como remorso é o exemplo do apóstolo Judas. Judas, quando ele traz Jesus, quando no momento em que ele leva soldados romanos a se encontrar com Jesus, naquele momento ele não sente nada, pelo menos a Bíblia não relata nada sobre isso. Mas depois que ele vê o Salvador da humanidade, que ele vê Cristo sendo condenado e crucificado, ele tenta devolver, né, as moedas de prata qual ele recebeu, né, e quando ele vê que o sumo sacerdote não quis receber as suas moedas, então ele, né, joga as moedas no templo, né, e ele vai então se enforcar. A palavra nos fala em Mateus capítulo 27, versículo 5, que ele foi se enforcar. No momento em que ele, né, sente remorso, ele traz algo de ruim para a sua própria vida. O Espírito Santo, meus queridos, ele não tenta você a fazer algo contra a sua própria vida. Se você sentiu tristeza, se você sentiu que em algum momento fez algo de errado e neste momento você tem algum pensamento maligno, algum pensamento impuro, não é do Espírito Santo, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele faz você se arrepender, se possível, e pedir perdão, se possível, mudar de atitude, se possível, mudar a situação
tudo em prol do seu bem-estar e em prol do bem-estar também comum das outras pessoas. O Espírito Santo, ele lhe conduz a fazer o bem. Ele não lhe conduz a você fazer o mal de maneira nenhuma. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Isso mesmo, ele tem ciúmes de nós. Tiago fala sobre isso no capítulo 4 e no versículo 5, que o Espírito Santo, ele tem ciúme. Ele nos defende, ele nos protege, ele nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem sentimentos. Ele tem todos os sentimentos que nós temos aqui, né, vindo de Deus. Ele, então, nos ensina, nos conduz, nos faz andar e fazer a vontade de Deus. Basta você dar lugar para Ele, basta você entregar a sua vida a Ele. Outro exemplo de arrependimento sincero foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele se arrepende nesse momento, ele fala para o Senhor Jesus que ele daria a metade dos seus bens, né, e que ele também devolveria a quem ele tinha, né, ofendido, cobrado injustamente um valor a mais, ele devolveria quadruplicado aquele valor. O exemplo de arrependimento sincero faz a gente fazer isso. Correr atrás de modificações, mudar as circunstâncias, mudar aquele mal que possamos ter feito com outra pessoa, pedir perdão, pedir desculpas, né? O arrependimento sincero, ele faz com que você promova, né, uma mudança em sua vida e uma mudança também, né, nas circunstâncias. O terceiro subtópico fala o seguinte: mudança de mentalidade. A palavra grega empregada em arrependimento é a palavra metanoia, que significa literalmente mudança de mente. Algo que você fez, que você se arrepende, e isso lhe traz uma mudança de comportamento, uma mudança de mente. Em Romanos capítulo 12 e versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas renovais pela transformação do vosso entendimento. Em outras versões diz mente. Então nós precisamos aí ter a mente de Cristo, né, a mente do Senhor Jesus, em fazer o bem ao próximo, em fazer o bem ao ser humano, porque assim nós estaremos sim evangelizando, testemunhando Cristo e no futuro, se assim Deus permitir, ganhar almas para Cristo. Em Lucas 15, 21, o filho pródigo, com as suas palavras, ele declara também que não é digno de ser chamado o seu filho. Ele fala isso para o seu pai. Isso também nos dá a entender que ele se arrepende de maneira sincera. Ele volta com um entendimento totalmente diferente de quando ele saiu da casa do seu pai. Ele volta humilde, ele volta reconhecendo que fez algo que, se fosse da vontade do seu próprio pai, nem aceitaria mais ele dentro de casa. Mas um pai sempre aceita um filho na sua casa. Um pai, por mais que o filho erre, ele está disposto a abraçá-lo com todo amor e carinho, porque sabe que o filho, ele muitas das vezes ele é imaturo e ele precisa então de orientação. O pai, servo de Deus, conhecedor das coisas de Deus, ele aceita o seu filho, ele entende o momento do seu filho e reconhece o arrependimento sincero do seu filho mediante essas palavras. O quarto subtópico dessa lição diz o seguinte: a disposição para mudar de conduta e reparar o dano. Aquilo que eu falei, você tendo disposição para reparar o dano, se você prejudicou alguém e você se arrepende lá na frente, o arrependimento sincero, genuíno, faz com que você tome uma ação. Você vai atrás para poder resolver o problema. Você viu que prejudicou alguém de maneira séria, de maneira profunda, você tenta reparar esse dano para promover o bem-estar dessa pessoa, o bem-estar desse ser humano. Em Hebreus capítulo 12, versículo 17, a palavra nos diz que Esaú chorou, porém a própria Bíblia relata que ele não sentiu arrependimento. Ele chorou porque perdeu a bênção da primogenitura. Ele chorou porque queria receber essa bênção, porque talvez na época era algo
honroso da parte da família ali de Jacó, né? Então ele chora, não é de arrependimento, porque a própria Bíblia relata que ele não se arrependeu. Meus queridos, antes de nós entregarmos a Deus as nossas ofertas, Deus quer que nós entregamos primeiro o nosso coração. Antes de nós fazermos alguma coisa para Deus, Ele quer que nós primeiro nos entregamos a Ele de todo o coração. Fazer voluntariamente, com alegria, com paz, com gozo e sabendo que Deus pode todas as coisas e que Deus faz por você todas as coisas. Então o que mais importa não é a oferta, mas o que mais importa é o seu coração contrito, quebrantado, para entregar para o Senhor Jesus. Entregue o seu coração como oferta e Deus receberá a sua oferta física, com certeza aqui neste mundo, tá ok? O terceiro ponto fala o seguinte: por que nos arrepender? Por que nós precisamos nos arrepender? Qual a fundamentação para o arrependimento? Isso está claro, eu creio que vocês estão aí já cientes do que é importante, né, para nós o arrependimento sincero. Mas aqui o texto nos diz, a revista nos fala, a palavra de Deus deixa claro as marcas de um legítimo cristão verdadeiramente grato por sua salvação. Em Gálatas, se há algo que pode destruir o homem, isso é o pecado. Observemos o pecado de Jonas, que trouxe um grande prejuízo às pessoas que navegavam com ele, as quais quase morreram. Ou o caso de Herodes, que foi comido por vermes por causa da sua arrogância. Ou o episódio de Ananias e Safira, fulminados pelo Senhor por causa de uma mentira. O arrependimento, por outro lado, restaura o equilíbrio. O arrependimento de Jonas, por exemplo, trouxe uma coisa, a normalidade. O plano do Senhor foi cumprido em Nínive. Infelizmente, Herodes e Ananias e Safiras não tiveram tempo de se arrepender. 3 casos importantes aí que nós vemos, né, o arrependimento imediato aí do profeta Jonas, né? O profeta Jonas se arrepende naquele momento do que ele tinha, né, feito contra o Senhor, da sua ira pelo Senhor, né? O profeta Jonas, ele toma outra situação, ele vai para outra região, ele vai para outro local. Deus manda ele para Nínive e ele tenta, né, se sair dessa ordenança de Deus. Pelo menos ele se arrependeu no momento certo, ele foi para Nínive, fez o que Deus tinha feito, fez o que Deus falou para ele fazer, né, e ele se arrepende, né, daquilo que ele fez antes. Deus restaura a sua vida, Deus dá o exemplo também da oliveira, como eu já falei, né, no início do vídeo, né, para ele poder entender a vontade de Deus para aquela nação. Deus salva aquela nação por causa do arrependimento daquela nação. E Deus também, através de Jonas, né, não promove algo terrível na vida de Jonas, porque Jonas também, a palavra nos diz que houve um momento em que ele não entendeu as coisas de Deus e ficou um pouco chateado, mas Deus fez ele compreender, né, no final de todas as coisas, né? Outro exemplo que o nosso segundo ponto desse ponto fala é sobre a urgência. O rei Davi, após ele ter adulterado com Betseba, né, ele ainda promove, ele ainda planeja ainda, né, a morte do seu marido, né? Nós vemos aí que ele armou toda uma estratégia de guerra aí para que o marido de Betseba pudesse ser assassinado. Então, a mentalidade do rei Davi foi contra os princípios de Deus. A mentalidade que o rei Davi teve depois de ter adulterado foi contra a vontade de Deus. Ele não se arrependeu de imediato. E com isso, então, a urgência, né, desse arrependimento não chegou e ele teve aí sérias consequências. Meus queridos, agora eu deixo para vocês um texto bíblico que está escrito em Mateus 24, versículo 13, para concluir a nossa lição, que diz o seguinte: portanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. O arrependimento faz parte também do processo de santificação. Todos os nossos atos aqui na terra precisam ser avaliados mediante a palavra de Deus, para que nós não venhamos fazer aquilo que Deus desaprova. E o arrependimento, ele é fundamental para nós alcançarmos aí a salvação mediante
a pessoa de Jesus Cristo, né? Eu fico muito grato por vocês terem chegado até aqui, né? Obrigado por você ter nos acompanhado. Curtam os nossos vídeos, compartilhem os nossos vídeos, né? Anunciem também a palavra de Deus por meio deste canal a outras pessoas não crentes também, tá? Sendo assim, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, como sempre tem abençoado, ok? Fiquem todos na paz, até a próxima aula.